Vamos lá, porque o Cruzeiro treinou hoje e o clube, inclusive, divulgou a programação da semana. E a programação da semana tem o seguinte: treino foi hoje pela manhã, terça-feira, um treino pela manhã, quarta-feira, treino pela manhã, depois a viagem para o Rio de Janeiro. Quinta, o Cruzeiro joga com o Fluminense, no Maracanã. Quinta, 9h30 da noite. Sexta, sábado e domingo, sexta volta para Belo Horizonte, sábado e domingo de folga. Depois, aí sim, 2 semanas de preparação para o Fernando Diniz na data FIFA, para o Cruzeiro voltar a jogar ou no dia 19 ou no dia 20 contra o Bahia no Mineirão. Aí 3 dias depois, dia 23, já tem o primeiro duelo diante da equipe do Lanús. Então uma programação dentro daquilo que a gente já tinha imaginado, depois do jogo folga, para retomar os trabalhos na outra segunda, na Toca da Raposa 2. A boa notícia do dia é quanto a Rafa Silva. O Cruzeiro informou o seguinte, que o atacante Rafa Silva iniciou os trabalhos híbridos entre fisioterapia e preparação física na Toca da Raposa 2. E o Rafa Silva, o planejamento é para que ele volte a ficar à disposição após a data FIFA, passando a ser uma opção. O Eduardo Barros, auxiliar técnico do Fernando Diniz, ele até comentou sobre este retorno do Rafa Silva, que está muito próximo, que dê tudo certo aí, que é um jogador que ainda pode ser importante nesta reta final da temporada. Matheus Pereira, hoje fez um trabalho específico no campo. Vamos aguardar nesta terça se o atleta vai para o campo e aí pode ser opção para o jogo diante da equipe do Fluminense. João Marcelo volta de suspensão, nenhuma outra baixa pelo terceiro cartão amarelo e a expectativa é quanto aos garotos. O Cruzeiro decide o título do Brasileiro Sub-20 nesta noite de segunda-feira no Allianz Parque em São Paulo e vamos ver quais serão aproveitados pelo técnico Fernando Diniz, porque essa é a expectativa da comissão técnica. Acho que o que acaba complicando o Cruzeiro é o somatório, né? Ontem a Amanda Buru até falava, nos últimos 30 pontos disputados, Cruzeiro apenas 11 conquistados. Bom, a parte boa é que o Cruzeiro tem mais 30 em disputa, né? Agora são 10 jogos, 5 em casa, 5 fora. Acho que ontem contra o Vasco toma o gol num vacilo ali do Zé Ivaldo, que acabou não acompanhando a linha, mas sofrer com o Vasco, o Cruzeiro não sofreu, criou oportunidades, criou situações para vencer o jogo. Achei, mais uma vez, uma participação muito boa do Caio Jorge, o meio campo, tentando entender ainda. É claro, a ausência do Matheus Pereira é mais do que significativa, mas diferente das outras vezes que o Cruzeiro não teve Matheus Pereira, contra o Vitória e contra o Vasco, perdão, no Rio de Janeiro, e contra o Internacional em Porto Alegre, o Cruzeiro criou situações. Não foi um nada, porque nessas situações que não teve o Matheus Pereira, na outra oportunidade não foi um nada, enfim. Mas o empate numa rodada que os concorrentes do G6 acabaram vencendo. Ó, eu tava até trocando uma ideia com o Valu sobre uma questão de que os jogadores na zona mista, eles fazem questão de dizer, e não precisa ouvir da boca deles, a gente percebe, mas é bom ouvir da boca deles, que é um trabalho absolutamente contrário ao que vinha sendo feito. Pois bem, esse trabalho contrário ao que havia até então sendo feito, é só no aspecto tático? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque o que eu tenho de informação é que o Diniz está cobrando muito a questão da competitividade. Nós precisamos competir mais. Se o Diniz está cobrando isso, já é um hábito do Diniz, ele está cobrando porque ele pode ter percebido também que o time competia menos do que ele, por exemplo, gosta que fosse feito. Então ele vem cobrando muito o time. E aí, ontem eu vi o Eduardo dizendo que, numa pergunta do Mike Costa, ele disse assim, o Diniz já colocou as digitais dele em todos os movimentos do jogo do Cruzeiro. Mas peraí, as digitais do Diniz ali não é já um esquema pronto, e sim, bom, o que eu quero é isso. Então façam isso. Só que tudo leva tempo. Mas o que eu acho que está incomodando talvez os jogadores, além do sistema ser diferente, é essa cobrança por serem mais competitivos, por entregarem mais dentro de campo. A impressão que eu tenho é que isso também está causando um certo, não vou dizer incômodo,
que muda muito em relação ao time do Seabra. O time do Seabra fazia muita ligação direta às vezes, o Diniz já quer bola no chão. Circulava a bola mais lento. Circulava mais lentamente, o Diniz já quer mais intensidade. Então, os jogadores precisam entender que muda o treinador, muda o sistema. Agora, uma coisa que o Diniz cobra, que eu estou de pleno acordo, e acho que tem que cobrar mesmo, é que esse time precisa não jogar só com a bola no pé. Esse time tem que correr pra cacete e competir demais. E se ele está cobrando isso, pelo menos para mim, ele está coberto de razão. Elton Novaes, daqui a pouco também o Rep vai falar, Thiago Fernandes, enfim. Ô HG, mas eu não vi problema na fala do auxiliar da equipe. Não, mas também não. Eu acho que faz parte do entendimento de como que vai ser todos os movimentos. Quando ele fala da digital, você foi muito bem, é a colocação das ideias. A ideia é essa. Já foi passado isso para eles por 4, 5, 6 treinos, 6 atividades. Enfim, o tempo que foi que o Diniz está trabalhando com esse grupo. Eu quero assim e assado. Agora, os movimentos mecânicos, a movimentação, ela vai com o tempo. Mas a gente já entende que realmente existem mudanças nessa equipe do Cruzeiro. Do que era com o Seabra, apesar de ainda ter traços, porque ninguém da noite para o dia, com apenas 2 jogos, faz todas essas mudanças. Então, é necessária essa paciência. Agora, a questão da intensidade, quando se fala no nome de Diniz, se nós conhecemos, todos os atletas envolvidos também conhecem. Então, essa situação eu acho que já não cabe. Mas o Diniz está cobrando muito. Ele vai cobrar muito. É o perfil dele. Ele vai gritar muito. Ele vai cobrar bastante em treino. A marca do primeiro treino foi uma foto emblemática, né, que foi postada para tudo quanto é lado. Já era ele dando um berro no ouvido dos jogadores. Era o primeiro treino dele. Então, isso vai ser comum. E se nós conhecemos o Diniz, todos os jogadores também conhecem. Eu acho que é muito cedo para a gente fazer algum tipo de cobrança sobre o movimento do Diniz. Os movimentos que são necessários para a era Diniz, para o sistema Diniz. Mas que o caminho é esse, O jogo de ontem a gente tem que... Ele mesmo falou. O jogo de ontem, eu acho que tem outras coisas para a gente ficar mais alarmado. A questão do ataque, por exemplo. É exatamente o lugar que eu ia começar falando, viu, HG? Por quê? Tiraria tudo o Diniz no jogo de ontem. Ontem, para mim, a diretoria tem total responsabilidade. Em todos os aspectos. O Cruzeiro não tinha um atacante no banco de reservas. E aí você vai me perguntar, não tinha um atacante no banco de reservas por quê? Porque os jogadores que estavam no banco de reservas, aliás, porque o Cruzeiro não tem atacantes à disposição do elenco? Tem. Só que num momento como esse, desculpa, eu entendo a importância de um título sub-20. Entendo mesmo. Cara, tira o Tevez e bota ele no jogo contra o Vasco. Mas vai perder o título sub-20. Mas não é isso só, Thiago. Não, isso é também. Mas isso é também. Não. Mas isso é também. Sempre quem tá fora é que vai resolver o problema. Não é isso, não. O Cruzeiro tem uma opção no banco de reservas. O Cruzeiro não tinha opção pro banco de reservas. Então o Eduardo não escalha os 3 atacantes, guarda um segundo tempo, também, põe mais jogador no meio campo. Mas aí você colocar a responsabilidade no treinador, em quem tá lá comandando, não dá. A responsabilidade é de quem não entrega pra ele a opção que é necessária. Se ganha 2-1 ontem, você não falaria isso. Cara, eu falaria. Não falaria. Não falaria. A gente falaria Se ganha o jogo ontem, ninguém falaria isso aí. Desculpa, não. Falaria sim. Eu te garanto que eu falaria. Falar que a culpa é da diretoria, você está de brincadeira. Ontem eu estive na transmissão e na transmissão eu alertei para esse problema antes do jogo começar. Quando eu comecei a anotar, porque eu sempre anoto as escalações e os reservas, falei, não tem mais ninguém à disposição para o ataque, para no Barreal mesmo. Aquilo me assustou. O Cruzeiro não pode enfrentar um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, tendo jogadores que foram promovidos das divisões de base para o time profissional e esses caras estarem fora, porque vai ter uma final do Sub-20. Velho, desculpa, ninguém se importa. Caminhou até aqui sem eles, Thiago. Ninguém se importa. Ô, HG, um jogo que você poderia ter um garoto ali para tentar resolver a questão do ataque. Desculpa. Eu até acho que o Cruzeiro melhorou quando o Verão sai e entra o Barreal. Eu acho que houve um crescimento do Cruzeiro. Sim. Acho que, poderiam... Então você está concordando comigo. Não tô concordando contigo. É a ausência de opção que é o grande problema. Com relação a isso aí, antes... Boa noite, torcida celeste! Tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Cruzeiro. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e, é claro, me digam também a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a cada um de vocês. É o seguinte...
Cruzeiro diminui as chances de ir à Libertadores do Brasileirão após um empate com o Vasco da Gama. Isso o torcedor cruzeirense não quer. Cruzeiro empatou ontem dentro de casa, né, com o Fernando Diniz. Então, assim, o Cruzeiro tem que dar a volta por cima o mais rápido possível se quiser alcançar a tão sonhada vaga da Libertadores. Essa que é a verdade. Eu tô muito otimista esse ano. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o Cruzeiro ainda consegue essa vaga na Libertadores? Sim ou não? Deixa nos comentários aqui pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora, rapidinho, quero falar sobre o Mercadão da Bola. Isso porque a diretoria do Cruzeiro promete contratar grandes jogadores para a próxima temporada, como Gabigol, Rony e John Arias. Nos próximos vídeos eu vou estar atualizando vocês sobre o Mercadão da Bola do nosso Cruzeirão. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!